A close-up look at the sometimes cozy relationships between doctors and drug companies. Big Pharma routinely pays doctors to promote its products. Nos Estados Unidos, a proximidade entre médicos e a indústria de medicamentos ou de outros produtos terapêuticos é debatida há bastante tempo. Lá, desde 2010, existe o chamado Sunshine Act, que, como o próprio nome diz, joga luz sobre a relação financeira entre entidades, empresas e os profissionais de saúde. Aqui, essa discussão caminha mais devagar. Porém, o Ministério da Saúde é pressionado e já tem pronto o rascunho de uma proposta para regulamentar o tema. O governo federal prepara uma medida provisória para mostrar quantos médicos recebem da indústria farmacêutica. Inspirada numa lei americana, a iniciativa quer dar publicidade a qualquer tipo de relacionamento que possa configurar conflito de interesse. A última versão da proposta cria uma espécie de portal da transparência, no qual seriam apresentadas informações de pagamentos ou benefícios a partir de R$20 mil. Ainda estabelece punições quando o incentivo financeiro estiver associado à prescrição de um produto. Neste mês, por exemplo, a Fiocruz, em parceria com a USP e a Universidade de Brasília, divulgou um estudo que aponta que 7 em cada 10 pediatras têm brindes, hospedagens e passagens pagos pela indústria de substitutos de leite materno. A prática das fabricantes é vedada por uma lei de 2006. Já a dos médicos não é ilegal. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu em uma entrevista ao site Metrópolis que há muitos conflitos de interesse. E nós não sabemos todos os conflitos que há nessa relação. Não é? Entre os médicos e a entre médicos e indústria. A pandemia acentuou esses aspectos. Afinal, qual é a proposta do governo e como ela pode coibir os conflitos de interesse? Até que ponto as punições previstas podem desestimular práticas ilícitas? E por que a transparência é importante para reduzir a zona cinzenta das práticas que ferem a ética médica? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Daniel Gulino, da sucursal de Brasília, e com o advogado Silvio Guide, mestre em Direito Administrativo, autor do livro Serviços Públicos de Saúde e ex-membro do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento Dow. Daniel Gulino, há muito tempo se discute essa questão da regulamentação da relação da indústria farmacêutica com os médicos, né? Agora o governo está estudando a criação de uma espécie de portal da transparência. Como é que seria isso? É exatamente isso, Carol. O governo, o Ministério da Saúde fez uma minuta de uma medida provisória e enviou para a análise do Palácio do Planalto. E aí qual que é a ideia deles? É que quando uma empresa farmacêutica pagar algo para o médico, para uma associação, isso pode ser uma viagem, pode ser um presente, quando esse valor passar de 20 mil no ano, isso vai ter que ser divulgado. E aí vai ter um portal no site da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, e a empresa vai ter que divulgar no próprio site dela isso. Quanto que ela pagou e para quem. É obrigatório divulgar. Se for abaixo, se você pagar para pessoas diferentes, o valor abaixo de 20 mil, não é obrigatória a divulgação. Agora, esse portal, né, Daniel, está dentro de uma discussão mais ampla em torno dessa medida provisória. O que diz a minuta da MP, por exemplo, em relação aos incentivos dados pelas empresas aos médicos? Haveria alguma possibilidade de punição para, por exemplo, condicionar um incentivo à prescrição de determinado medicamento ou produto? Então, Maltic, isso é muito importante. Isso que a gente falou do limite de 20 mil acima são para as relações normais. Se você pagou alguma coisa, você pode pagar para um congresso, para um médico no congresso ou algo assim. Mas a MP, ela veda expressamente que esse pagamento esteja condicionando, ou seja, você dá uma vantagem para o médico para ele prescrever algum remédio. Isso está proibido e aí seria punido também, caso provado. Na verdade, a gente tem uma legislação lá dos anos 70 que já prevê alguns tipos de punição, né, Gulino?
Isso, exatamente. É uma lei, mas prevê de maneira mais genérica, assim, para infrações à legislação sanitária. E aí pode ser desde uma advertência, de uma multa, até você impedir o funcionamento do consultório ou da empresa. Essa lei brasileira, essa medida provisória em discussão, ela está inspirada, né, no que os Estados Unidos fizeram em relação a essa relação, correto? Sim, o ministro Marcelo Queiroga ele já falou publicamente que a aspiração é o chamado Sunshine Act dos Estados Unidos, né, que traduzindo seria meio como o brilho do sol, a luz do sol. A ideia é justamente se inspirar nesse exemplo norte-americano. Gulino, o que tem tramitando no Congresso relativo a esse tema? A gente já teve pelo menos 4 projetos tramitando na Câmara desde 2017. Eles foram reunidos numa única proposta. Em que pé que está isso? Então, na verdade, não andou. Você tem um projeto de 2017 e tem os outros 3 são na legislatura atual, 2019, mas ficou parado lá na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que seria o passo inicial dela, mas nem chegou a ser votado lá. E aí, justamente esse foi um argumento para você avançar agora, né, nesse ato do governo. Agora, Gulino, você escreveu essa reportagem, a Paula Ferreira, a Melissa Duarte também já fizeram reportagens no Globo a respeito desse tema. E a gente percebe até que todo mundo, oficialmente, inclusive os parlamentares, são favoráveis a que tenha essa regulamentação. Ninguém é contra publicamente. Agora ela demora para avançar, né, Daniel? Você falou de uma série de projetos de lei que agora estão sendo concentrados nessa única medida provisória. O governo já falou em decreto, já se falou também em portaria. Por que é tão difícil avançar esse tema se todo mundo oficialmente, inclusive os parlamentares com os quais você e os outros repórteres conversaram, dizem que são a favor? Então é difícil alguém ser contra abertamente uma medida que ia dar mais transparência, né? Mas a gente sabe que tem uma resistência do setor, principalmente dos laboratórios, das empresas que não gostariam de revelar isso. E também da parte dos médicos, de alguns pode ter também um receio de divulgar o que eles estão recebendo. Já tinha esse debate no mínimo desde 2017, então acho que faltou um interesse ali, uma prioridade de dar a esse assunto. Podia já ter avançado, sim. Por que o governo resolveu tentar legislar sobre essa matéria através de medida provisória? E qual a dificuldade para tirar essa medida do papel, Gulino? Então, a medida provisória é um mecanismo que originalmente foi criado para atos urgentes, de extrema relevância ou urgência. O governo edita uma medida provisória, ela tem validade imediata, mas depois ela ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para continuar valendo. Só que a gente sabe que na prática várias coisas que não são urgentes acabam sendo feitas também via medida provisória. Então é uma forma que todos os governos usam para conseguir emplacar as agendas de interesse deles. E o Ministério da Saúde, desde abril, né, discute essa MP. A gente sabe por qual razão ela ainda não foi editada? Então, acho que até um pouco antes, Maltic, mas até onde a gente sabe foi um trâmite normal lá de você dentro do Ministério. Teve algumas mudanças, ia ter um papel maior da Controladoria Geral da União fiscalizando e retiraram isso, e agora esse portal da transparência que a gente está chamando ficaria com a Anvisa. Gulino, o que as associações médicas e da indústria farmacêutica dizem sobre esse assunto? Então, a Associação Médica Brasileira falou que apoia, falou que é preciso ainda ver o texto final, mas apoia a ideia. Já o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, ele questionaram não o mérito, mas justamente essa questão da medida provisória, falando que não seria urgente, que isso poderia ser debatido de outra forma. O Conselho Federal de Medicina se manifestou, Gulino? Não, a gente procurou eles e no momento eles ainda não manifestaram se são a favor ou contra a proposta. Daniel Gulino, muito obrigado pela sua participação, um abraço e bom trabalho. Valeu, Gulino, um abraço, até a próxima. Obrigado, gente, bom trabalho para vocês. A ideia é inspirada em uma legislação norte-americana de 2010, que exige a divulgação de qualquer tipo de relacionamento entre doutores e fabricantes de remédios. Na década de 70, por exemplo, um médico nos Estados Unidos podia acumular pontos e trocá-los
por TVs, relógios ou micro-ondas se prescrevesse medicamentos de certos laboratórios. Aqui no Brasil, ao longo dos anos, associações e conselhos de medicina definiram acordos pontuais com parâmetros éticos para a relação médico e indústria farmacêutica. Dr. Silvio Guide, esse debate ocorre há muito tempo, né, sobre a relação entre a indústria, seja de medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, e os médicos, né? Nos Estados Unidos está regulado há cerca de 12 anos, e aqui no Brasil o governo demora bastante para editar uma norma, ao que tudo indica, vai ser uma medida provisória. E aí o que a gente observa, doutor? Todo mundo diz que é a favor dessa regulamentação, mas muitos estão afirmando que ela não é tão urgente, que não deveria ser feita por meio de uma medida provisória. Na sua avaliação, regulamentar bem essa relação é urgente? Olha, uma dica é urgente há muito tempo, né? A impressão que eu tenho, ouvindo os discursos que falam que a medida provisória não é a mais adequada, é mais por uma técnica legislativa, ou seja, algo mais procedimental, do que pela urgência do tema propriamente dito. Né? Tem algumas urgências no Brasil que elas vão caindo tanto na normalidade que a gente se acostuma com alguma coisa que o STF costuma chamar de estado inconstitucional de coisas. Né? Tá tanto tempo tão ruim que a população, a sociedade vai sendo amortecida, né, com essa sensação de insuficiência e óbvio, o urgente deixa de ser urgente, principalmente porque essa urgência afeta muito mais a população mais vulnerável, a população mais miserável, do que aqueles que estão no poder, por exemplo. Doutor, o que o governo está estudando é criar uma espécie de portal da transparência mantido pela Anvisa, onde qualquer valor a partir de R$20 mil por ano tem que ser comunicado. Isso atende, na sua avaliação, à necessidade de transparência nesse setor? Olha, Carolina, eu acho que é um bom começo, né? É uma forma, uma virada de chave de como o governo tem que lidar com esse tipo de tema, né? Eu acho que a gente primeiro precisa deixar muito claro que esses episódios precisam ser classificados como episódios de corrupção. Né? Corrupção não é só você avançar, né, nos cofres públicos ou no dinheiro privado de uma forma indevida e alheia para benefício próprio ou para benefício de terceiro. Corrupção é tudo aquilo que desvia recursos da sua finalidade específica ou da sua finalidade principal. Né? Então, quando eu tenho uma indicação de um medicamento, né, de um insumo terapêutico, né, ou de um insumo de saúde, que não é necessário para aquela pessoa, eu estou deixando de indicar este mesmo insumo para uma pessoa que tem efetiva necessidade. E mais, além de eu fazer essa destinação indevida, eu estou colocando a vida daquela pessoa na condição de paciente, por exemplo, ou pelo menos a sua saúde em risco. A CPI recebeu documentos que mostram que uma farmacêutica bancou a publicação de anúncios defendendo o tratamento com remédios sem eficácia contra a Covid. Muitos falam que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, se você indica um insumo terapêutico para alguém que não necessita, você pode estar iniciando um processo de doença em alguém que é saudável, pelo menos não tem nenhum agravo de saúde. Né? Então, sim, eu acho que é um bom começo, mas a gente precisa entender que, como é um ato de corrupção, esse ato de corrupção ele nunca é realizado às claras. Né? As pessoas não se reúnem, ligam câmeras de vídeo para falar, vamos aqui gravar esse nosso ato de corrupção. O ato de corrupção é sempre um ato feito às escuras, um ato disfarçado, um ato camuflado. Né? Então, evidentemente que quando as pessoas vão realizar esses atos de corrupção, tendem a disfarçar a relação de, por exemplo, eu vou contratar você para uma consultoria para a minha entidade, quando, na verdade, é uma forma de eu remunerar indevidamente o seu trabalho de destinar a medicação, insumos terapêuticos para quem não precisa. Né? Então,
sim, transparência ajuda a fazer o que nós chamamos, né, no controle de corrupção, a fechar a janela, ou pelo menos a diminuir a janela de oportunidade de corrupção, mas, obviamente, essa medida provisória, né, ou esse avanço da legislação brasileira, ele é importante, mas ele não vai resolver o problema dessa parcela de corrupção dentro da saúde brasileira, que é sistêmico, né, e acontece por décadas. Pois é, doutor, e a minuta da medida provisória, ela também trata dessa eventualidade de uma relação corrompida entre médicos e indústrias, né? Ela diz que haverá punição a quem dá incentivos a médicos mediante a prescrição de determinados produtos ou medicamentos, né? E essa punição estaria embasada em uma lei de 1977. O que diz essa lei e até que ponto ela é capaz de cumprir esse papel de punir quem eventualmente desvirtua da sua atividade profissional? Olha, Roberto, a verdade é que o Brasil ele ainda está engatinhando no que a gente pode chamar de controle da corrupção, né? Você bem mesmo reforçou, né, o Sunshine Act, né, dos Estados Unidos, tem 12 anos, né? Mas a legislação americana que controla e combate a corrupção é muito mais antiga do que isso, né? A nossa lei anticorrupção, ela é de 2013, só veio a primeira regulamentação em 2015. Recentemente houve, né, uma alteração nessa regulamentação. Então, é óbvio que quando a gente olha para uma lei de 1977, né, essa lei não tem como finalidade principal punir atos de corrupção no âmbito da saúde, né? A lei em questão, ela tem como objetivo penalizar qualquer tipo de infração sanitária, né? Desde as mais simples, né, de você, por exemplo, colocar em funcionamento um estabelecimento sem a licença sanitária, até aquelas mais complexas, né, de você, por exemplo, destinar um insumo terapêutico sem ter habilitação legal para tanto. Então, óbvio que essa lei, como ela não tem essa finalidade, ela não é, eu não diria para você, o instrumento mais adequado, né, para punições com esse perfil. A gente precisa lembrar que quando você tem, de uma forma sistêmica, a indicação de medicamentos e insumos de saúde para quem não necessariamente precisa, você tem, sim, uma crise na saúde pública, né, uma crise na saúde brasileira como um todo e uma malversação de dinheiro público. A gente não pode esquecer que o SUS é o maior cliente de saúde do mundo, né? Então, essas indicações rotineiramente vão atender a população que depende do SUS, e a gente está falando de 75% da população brasileira, e o recurso que já é limitado acaba ficando cada vez mais limitado por conta desses atos, volto a dizer, para a gente usar a expressão correta, atos de corrupção, né? Então, claro, se nós tivéssemos sanções mais específicas, algumas delas a gente pode encontrar na própria lei anticorrupção, mas diante da calamidade que esses atos de saúde podem causar, não seria exagerado a gente ter uma lei mais específica para desenhar sanções típicas para atos de corrupção no âmbito da saúde. Imagine, a pessoa está lá, horas numa fila, dias com dores. A primeira solução que o profissional de saúde encaminha para ela vai entender aquilo como a solução para o seu problema e não vai ter condição de questionar. E aí o grande crime, né, ou digamos assim, a agravante deste crime de corrupção, que seria você se valer de um alto nível de fragilidade do paciente para encaminhar uma solução que atende a outros interesses, não a saúde daquele indivíduo da comunidade.
Agora, doutor, qual é o limite entre o que é ético ou não é? Porque claro que a gente está falando de casos extremos em que um médico indica um tratamento desnecessário, ou até uma cirurgia, uma prótese, mas tem gradações aí, né? Tem o médico que recebe uma caneta, um brinde, tem a indústria farmacêutica financiando, por exemplo, passagens para que esse médico vá a um congresso ou patrocinando um congresso científico. Quer dizer, onde é que se estabelece a linha do que é ético ou não é? E é importante que uma legislação nesse setor deixe isso claro? Sem dúvida, Carol. Eu acho que essa zona cinzenta é precisamente onde a legislação pode ajudar, né? Porque o profissional de saúde ele pode receber, digamos assim, todos esses incentivos ou até certas benesses dos produtores, né, de insumos na saúde e ainda assim se pautar pela ética, né? Isso, eu diria para você, não só é possível, como provavelmente é a regra, né? Acontece que quando você tem uma situação onde essa informação ela não é pública, ela não é transparente, a gente nunca vai poder, pelo menos, levá-la em consideração e utilizá-la como uma pergunta legítima. Olha, será que ele está indicando esse medicamento para mim porque é a melhor solução terapêutica para o meu caso ou porque ele tem essa relação mais estreita, mais íntima com o laboratório, ou o produtor ou o distribuidor desse produto? Agora, se eu tenho essa informação dessa relação, claro, eu posso e tenho legitimidade para me questionar. Olha, eu vou buscar uma segunda opinião, eu vou me consultar com um médico que não tenha esse tipo de relação, porque eu não quero correr esse risco, né? Sendo ele materializado ou não, volto a dizer, o médico pode estar com a melhor das intenções, né? Mas, como você bem disse, é algo muito nebuloso, e volto a dizer, né? Essa zona cinzenta ela acontece porque os pacientes, de uma forma geral, têm baixíssimo conhecimento técnico para julgar se aquele tratamento é melhor ou não é. Algo que poderia ajudar, aliado a essa transparência que vem bem encaminhada por essa intenção, seja de medida provisória, seja de lei, é que a gente possa investir mais no que nós chamamos de consentimento do paciente, né? O paciente, primeiro, precisa concordar com o tratamento, ainda que seja a utilização de um determinado medicamento de uso oral. Segundo, ele precisa entender, né, como esse medicamento vai iniciar e vai resolver o seu problema de saúde. Se ele não tiver essa informação, ele não pode concordar. Se ele não puder concordar, o paciente é mais objeto do que ser humano. Doutor, pegando a sua experiência, né, em relação aos temas da saúde, esse assunto é discutido há bastante tempo, desde o ano passado. A gente vê algumas forças importantes querendo que não venha por meio de medida provisória, como a gente já conversou, e o governo ainda no campo das minutas. O senhor acredita que pode demorar bastante, mesmo que venha por medida provisória, para que isso seja oficializado? Olha, Roberto, a gente precisa fazer uma divisão entre a vinda dessa medida provisória e a solução do problema, né? Eu diria para você que a vinda, né, da medida provisória, ela é importante para ser uma espécie de marco, né? Digamos assim, como se fosse uma espécie de marco ético regulatório no âmbito da saúde, né? Agora, como todo marco, é o início, né, de discussões, de conscientização, de envolvimento da sociedade, seja o indivíduo que quiser participar, seja a sociedade civil organizada. O mais importante é a gente colocar esse tema como evidência e não escondê-lo debaixo do tapete. Ou seja, se é um problema, né, da realidade sistêmica da saúde, não vamos fingir que ele não acontece. Vamos deixar claro para a sociedade que esse problema existe, que esse nível de corrupção afeta a saúde, para que a sociedade tenha mais níveis de informação para poder, seja individual, seja coletivamente, tomar as decisões para diminuir o impacto dessa corrupção. Então, a urgência ela existe há muito tempo. A medida provisória vai resolver uma parcela do problema? Eu tenho a convicção que sim. Mas a gente só vai resolver esse problema na sua integralidade a hora que a gente empoderar o cidadão e a sociedade das informações. Porque senão é um pouco daquela lei de prateleira,
né? A lei que não pegou, como dizem por aí, né? Não tem fiscalização, não tem acompanhamento, é só mais uma lei que está no papel e que não tem eficácia alguma. Doutor Silvio Guide, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço o convite, Carolina, Roberto, e fico à disposição de vocês sempre que desejarem. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da rede americana CBS, do site Metrópolis e da TV Cultura. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.